O tema do nosso seminário é Energia e Recursos Materiais da Terra. Somos um grupo de 6 pessoas, sendo eu, Cristiane Gleice, as colegas Evanice Ribeiro, Joseane Borges, Lucileia dos Reis, Thaís de Oliveira e o colega Washington Fagner. Então, abriremos este seminário falando sobre a origem do petróleo e do gás natural. Então, assim, a teoria mais aceita sobre a origem do petróleo é a chamada teoria orgânica, né? Então, segundo ela, a substância do petróleo foi gerada a partir da decomposição de restos de animais, de algas microscópicas, de seres vivos, né, que foram acumulando, restos de seres vivos que foram acumulando no fundo dos mares e dos lagos, sobretudo, né, nas bacias sedimentares. Aí, o gás natural, assim como o petróleo, resulta da degradação da matéria orgânica, né, de fósseis de animais, de plantas pré-históricas antigas, né? E esse gás natural e o petróleo que se formou no fundo, né, do mar, embaixo do subsolo, ele é retirado através de perfurações. Então, durante milhões de anos de soterramento, as reações químicas desencadeadas pelas temperaturas elevadas na profundidade, elas foram transformadas lentamente, né, como parte do material orgânico em compostos de hidrogênio e de carbono, que chamamos de hidrocarbonetos. Nesse caso, hidrocarbonetos líquido e gasoso. No caso do líquido, o petróleo, e do gasoso, o gás natural. Os hidrocarbonetos são materiais combustíveis do petróleo e do gás natural. No Brasil, a produção e a exploração do gás, a exploração do petróleo, ganharam importância após a Segunda Guerra Mundial, né? Com a campanha nacionalista do petróleo é nosso. Lá na década de 1950, foi criada a Petrobras, né? O petróleo brasileiro, para exercer o monopólio estatal das pesquisas, da exploração, da produção, do refino, da comercialização e do transporte do petróleo no Brasil. De início foi explorada lá na área do Recôncavo Baiano, né, que é ao longo da Baía de Todos os Santos. E aí essa exploração no Brasil, ela foi impulsionada, depois ali na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, essa bacia foi descoberta, e no final de 2007 foi anunciada a descoberta de uma enorme camada de petróleo e gás natural no litoral sudeste do Brasil, que foi o chamado pré-sal. Então, esta área está coberta por uma lâmina de água oceânica com profundidade de 2.000 metros e uma camada de sal na espessura igual ou superior a 2 quilômetros, né? E é hoje a maior reserva de petróleo e gás natural do Brasil. O petróleo é uma fonte de energia fóssil muito utilizada para alimentar a economia global. No entanto, o seu uso em larga escala pode trazer aí um impacto significativo ao meio ambiente, né, à fauna, à flora e a toda uma comunidade que vive ali ao redor dessas áreas de extração e de refinamento. O principal impacto, né, que o petróleo pode causar está relacionado à sua extração, ao seu transporte e também ao derramamento, porque a extração ela pode causar aí um impacto muito significativo no solo,
né? Os transportes por caminhões-tanques, por oleodutos, pode causar aí também um derramamento, né? Causando aí um grande impacto no mar, né? No ecossistema marinho, né, trazendo também um grande impacto aí nas regiões litorâneas, né, prejudicando aí as pessoas que vivem, né, da pesca, prejudicando também a fauna, a flora de toda essa região, né. Um grande impacto também que o petróleo pode trazer está relacionado à sua queima. Porque quando o petróleo ele é queimado, ele libera uma quantidade muito grande de dióxido de carbono, né, o CO2, na atmosfera, que causando o aquecimento global, né, e outros também, outros gases, que é o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que prejudica a saúde também do ser humano, né. Apesar desses impactos negativos, o petróleo também pode trazer, né, um benefício para a sociedade, né, que é a produção de energia para as indústrias, para o transporte, e também aí está relacionada à produção de borracha e outras coisas, né? Mas a gente precisa buscar aí alternativas mais sustentáveis para diminuir aí o impacto no meio ambiente. Contribuindo com a excelente explicação, né, da nossa colega aqui, Thaís, inúmeros acidentes têm acontecido, né, no Brasil e também no mundo, né, quando se fala de petróleo, né, de plataformas de petróleo, ou então até mesmo na parte continental, né, das empresas petrolíferas, né. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2019, um mangote da P-58 da Petrobras, né, lá no Espírito Santo, rompeu, né, e atingiu boa parte do litoral do Espírito Santo. Mas assim, o maior desastre ambiental que nós temos noticiado aqui no Brasil foi em 2022, quando o petroleiro grego Bobolina, né, ele derramou no litoral brasileiro, né, e que atingiu um raio de 3.000 quilômetros, né, inclusive aqui no litoral baiano, ele derramou cerca de 5.000 toneladas de petróleo, né. Então imagina aí quantos animais foram atingidos, os animais marinhos foram atingidos, né, os animais que vivem nas praias, né, tartarugas marinhas aí na questão da sua desova, né, a gente sabe que a Bahia tem um projeto Tamar muito importante, né, imagina aí quantos animais, quantas tartarugas foram atingidas com esse petróleo cru, né, que atingiu as praias, né, porque ele sai do mar e as ondas vão levando, né, para o continente, né. Os manguezais, por exemplo, né, também foram muito atingidos, né, que é uma área de nascimento, né, de muitos animais, são os mangues, né, e o nosso litoral tem bastante, né. Então assim, foi um acidente muito grave, né, e é considerado o maior desastre ambiental do Brasil, tá? Mas assim, talvez o mais famoso de todos, né, que nós temos, não foi aqui no Brasil, mas foi no Golfo do México, né, inclusive virou até um filme chamado Horizonte Profundo, né, com a plataforma Deepwater da British Petroleum, né, uma empresa lá do Reino Unido, uma petroleira lá do Reino Unido, né. De acordo com o Greenpeace, a petroleira British Petroleum explodiu e provocou a morte de 7 trabalhadores, né, e o vazamento de cerca de 5 milhões de barris de petróleo em 87 dias. Então, gente, muito tempo, né, derramando petróleo. A gente lembra que isso foi em 2010, mas eu me lembro bem, acho que os colegas também lembram, que os noticiários apareciam, né, isso direto, né, falando que não conseguiam conter o vazamento, né, até que uma equipe, a British Petroleum, né, ela formou uma equipe muito forte e que conteve esse vazamento lá no Golfo do México, tá? Então assim, como a colega disse, o petróleo tem suas vantagens, né, é uma fonte de energia, né, talvez é a única que nós temos no momento, né, em tecnologia com maior abrangência, mas, né, tem que tomar cuidado, né, com relação a esse tipo de exploração. O petróleo, né, a energia, ela tem que estar em consonância, né, tem que viver em harmonia também com o meio ambiente, né? Por isso que estão acontecendo agora novas fontes de energia, como nós vamos ver aqui mais para frente com a apresentação das nossas colegas. Nós sabemos que a energia em geral é fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento econômico de uma sociedade.
Após a energia hidrelétrica, surgiram outros tipos de energia, como energia solar do sol, energia eólica do vento, energia biomassa da matéria orgânica, energia geotérmica do interior da Terra, energia oceânica dos mares e marés. Todas essas energias são energias renováveis. E o que é uma energia renovável? Uma energia renovável é uma energia considerada limpa, ou seja, emite menos gases do efeito estufa que as fontes fósseis. E por isso estão conseguindo uma boa inserção tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. Eu vim falar um pouquinho hoje da energia geotérmica, ou seja, geotermal, obtida do calor do interior da Terra. Existe uma camada chamada manto, que é formada por magma semelhante à lava dos vulcões, a rocha e a camada mais externa, que é a crosta terrestre. As rochas que absorvem o calor do magma em alta temperatura aquecem também as águas subterrâneas, emergindo como nascente termal ou minas de água quente. Para gerar eletricidade, perfura-se o subsolo, onde há grande quantidade de vapor e água quente retirados por dutos e conduzidos a um gerador na superfície terrestre para transformar energia geotérmica em energia elétrica. Essa fonte de energia tem aqui no Brasil? Tem, mas muito pouco, só utilizada em áreas de lazer, para aquecimento em áreas de lazer. Mas essa fonte de energia também é utilizada em regiões com alta atividade vulcânica, como é o caso da Islândia, Itália, Estados Unidos. Venho também falar sobre Nikola Tesla. Quem é esse? Quem foi esse? Foi um engenheiro elétrico e mecânico, considerado o pai da eletricidade. Na década de 1890, porque ele criou um transformador oscilante e esse projeto dele foi capaz de transmitir energia a grandes distâncias e é utilizado até hoje lá. Olá, continuando o nosso trabalho, vou falar um pouco sobre a política energética. O desafio mundial é o de gerar energia para o crescimento e, ao mesmo tempo, administrar a redução dos recursos petrolíferos, encarar a possível necessidade de extinguir ou reduzir a emissão de dióxido de carbono pela diminuição do consumo de combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis é um tipo de combustível não renováveis e um dos principais combustíveis é o petróleo. Porém, existem algumas maneiras de reduzir o consumo desses combustíveis. E exemplo disso é substituir o petróleo nos automóveis por gás natural, bateria eletrônica ou pelo etanol em forma de álcool, que é produzido através da biomassa e não possui carbono. Quais são as questões políticas minerais enfrentadas pela sociedade moderna? Foram feitas algumas pesquisas e nelas os resultados são determinados a partir de interação dos fatores políticos, econômicos e culturais, e também pela habilidade dos cientistas em aumentar a produtividade e o crescimento sem degradar o ambiente. Então, eu posso citar a diminuição e a estabilização do crescimento populacional dos países em desenvolvimento, onde os cientistas acreditam que a demanda por energia e materiais aumentará ao ponto que a biosfera ficará seriamente poluída. Então, de acordo com algumas pesquisas, seria seriamente necessário estabilizar e diminuir o crescimento populacional por meio do planejamento familiar, redução da pobreza, igualdade de gênero, entre outros fatores.
Temos também a comida, que algumas pesquisas mostram que por volta de 2050 a demanda por comida irá triplicar e a produção não está crescendo o suficiente para satisfazer as necessidades. Então, seria necessário adotar algumas medidas, como redução do desperdício de alimento e agricultura sustentável. Tem também a energia que ela é importante para tudo, para comida, transporte, aquecimento, resfriamento, porém a produção de energia seria uma séria ameaça ao meio ambiente, porque devido à sua grande capacidade de poluir o ar e assim também desencadear grandes mudanças climáticas globais. Então, daqui até 2050 seria necessário fornecer energia limpa o suficiente para a grande população de mais ou menos 10 bilhões de pessoas. Mas, além das fontes de energia renováveis, seria também necessário investir em fontes de energia limpas, a redução de uso de combustíveis fósseis e também investir em pesquisas e desenvolvimentos de novas tecnologias sustentáveis. Então, para alcançar o desenvolvimento sustentável, deve-se incluir economia circular, redução de resíduos, urbanização sustentável, proteção da biodiversidade e recursos naturais.